Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E hoje a nossa palavra tem a ver com aprendizado, com fé, com milagre. Hoje o nome da nossa palavra é Aprendendo no Fogo e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Eu quero dizer, não deixe de acompanhar o vídeo até o final, porque no final eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Agora sim, vamos para o vídeo. Bem, como eu falei, hoje a nossa palavra ela tem a ver realmente com aprendizado, principalmente com milagre, mas tem muito a ver com fé também. Para que a gente pudesse conversar a respeito do que Deus tem falado ao meu coração, para a gente conversar nessa palavra, eu gostaria que você me acompanhasse, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 3, dos versículos 20 a 25. E aí depois da gente ler a palavra e ver o que Deus está falando aí, que a gente possa conversar a respeito dessas três palavrinhas que são três coisas muito importantes na nossa vida. Tá bem? Na minha Bíblia diz assim: E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. É isso aí que diz até esse momento a palavra. Bem, vamos entender o contexto dessa palavra para a gente começar a nossa conversa aí. Nesse momento histórico que eles estão vivendo aí, o rei Nabucodonosor ele havia dominado Jerusalém e ele tinha levado então parte do povo cativo para a Babilônia. E o rei, ele tinha, então quando ele levou esse povo cativo, uma parte do povo cativo, ele pediu então para o chefe que comandava ali os servos do rei, as pessoas que serviam na corte do rei, ele disse assim: separa jovens que sejam bonitos para mim, separa jovens que tenham boa aparência, com educação e que sejam inteligentes do meio desse povo aí, para que eles venham servir na minha corte, para que eles sirvam de sábios, sejam treinados para ser sábios da minha corte. Então, no meio desses escolhidos, no meio dessas pessoas que foram escolhidos Daniel e os seus amigos. Daniel, que dá nome para esse livro que a gente está lendo, e os 3 amigos dele que acompanham essa história, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 que são os protagonistas dessa história que a gente leu, desse texto que a gente leu agora. Embora esses 4 jovens eles tivessem acesso a tudo que o rei dava, a todas as iguarias do rei, a tudo que o castelo oferecia, eles chegaram à conclusão de que eles preferiam negar isso então e não se contaminar, não contaminar aquilo que eles recebiam de Deus com essas iguarias, com essas coisas do castelo. E com essa atitude então de negar essas coisas para se manter firmes com Deus, eles chegaram então a ser honrados por Deus e honrar a Deus. Então Deus estava muito feliz com eles, eles estavam sendo abençoados por Deus, e nesse caso ser abençoado por Deus fazia eles conhecidos no meio dos sábios do rei, até diante do rei. O Daniel já estava chegando um pouco antes dessa história a ser muito importante no comando da terra da Babilônia, então era um conselheiro direto do rei, e esses jovens então eles estavam chegando a altos postos e sendo honrados por Deus cada vez mais dentro da corte da Babilônia. Então acontece essa situação
que leva eles para dentro da fornalha. O que acontece? O rei ele tem uma crise de soberba. O reino dele está indo bem, e aí ele tem uma ideia maravilhosa. Ele acha que ele é o melhor rei de todos, que nem mesmo os deuses chegam a seus pés, e ele diz assim: eu vou fazer uma estátua enorme minha de ouro, e quando tocarem algum instrumento musical, uma quantidade de instrumentos musicais, todo mundo que tiver que puder ver essa minha estátua tem que se ajoelhar e adorar a minha imagem e adorar a mim, porque eu sou essa pessoa maravilhosa. Essa foi a ideia do rei, a ideia soberba do rei. E, bom, o que acontece junto com isso? Os outros sábios da corte estavam ficando com inveja desses 4 jovens, porque eles estavam alcançando altos postos. Então, o que eles fazem? Eles esperam esse momento acontecer, esses instrumentos serem tocados e que todos tenham que adorar. E sabendo da consagração desses jovens, do Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel não estava presente na situação. Como eles sabem disso e estão com inveja do que está acontecendo, eles dizem então, eles vão e contam para o rei: olha, eles não estão se ajoelhando. Quando tem que se ajoelhar, eles não estão adorando a ti. E bom, aí então acontece essa situação, né? Mas acima de tudo, nessa mesma situação também tinha um plano do diabo para derrotar o que Deus estava fazendo, porque também existe um reino espiritual que batalha contra, existe uma parte do reino espiritual que batalha contra o sucesso do reino de Deus. E o que esses jovens estavam vivendo não era sucesso só para eles, mas era sucesso para o reino de Deus. Então existe um plano de Satanás, um plano do inimigo, para derrotar esses jovens, para que também ele vencesse sobre o reino de Deus. Então, tudo isso, apesar da soberba do rei, da loucura do rei, apesar dos ciúmes dos outros sábios que vinham dos outros povos, por trás disso tudo tinha um plano de Satanás para derrotar o reino de Deus através da derrota desses jovens que representavam o reino de Deus. Então, existiu esse plano para contaminar esses jovens também e para derrotar eles. O que representava se ajoelhar diante dessa estátua? Fazer isso não significava somente se ajoelhar, não significava só que eles se prostrassem na frente dessa estátua. Significava reconhecer que, de fato, o rei era maior do que qualquer Deus. E isso é dizer também que o rei era maior do que o nosso Deus, do que o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, na verdade, os 3 se negam a fazer isso, outra vez pelo zelo das coisas de Deus, outra vez pelo zelo de adorar somente a Deus. E aí se encontra a nossa passagem, aí que a gente encontra a nossa passagem. Eles não se ajoelham, o rei fica furioso, diz para eles que eles têm que se ajoelhar, eles dizem: nós não vamos nos ajoelhar. E aí o rei diz assim: então acende essa fornalha no máximo do fogo que ele pode, atira eles lá dentro e vamos ver o que acontece, vamos ver se esse Deus salva eles. E aí a gente vê essa passagem onde os homens atiram eles amarrados dentro da fornalha, os homens que atiram eles na fornalha morrem, eles ficam vivos, e ainda, se você quer acreditar que era um anjo, se você quer acreditar que o próprio Jesus veio estar com eles no meio do fogo ali, mas eles vivem esse milagre e são honrados mais uma vez. Bom, vamos entender essa situação para entender o que Deus nos ensina com essa passagem, o que Deus está falando para nós a respeito dessa passagem. Qual é o problema aí? Vamos falar do problema. Qual é o problema que eles têm aí? O problema ele existia porque o rei estava mandando eles fazer uma coisa que entrava em conflito com o que Deus tinha deixado de mandamento para eles. Eles tinham um dilema, porque era impossível cumprir o que os 2 tinham falado. Se eles cumprissem o que Deus falava, eles iam descumprir o que o rei estava falando, e se eles cumprissem o que o rei estava falando, eles iam descumprir aquilo que Deus estava falando. O mandamento do rei era o quê? Que eles adorassem a ele. Está dito lá em Daniel 3, do 4 ao 6, vai dizer que todo mundo tem que se ajoelhar e adorar ao rei, senão vai ser jogado na fornalha de fogo. Ele está dizendo que é obrigatório a adoração a ele mesmo.
E o que Deus estava falando? Que não era para que adorassem a qualquer outro que não fosse Ele em nenhuma outra condição. Isso está dito lá em Êxodo 20, do 1 ao 6, no começo dos 10 mandamentos. É o texto onde vai falar para os 10 mandamentos, vai dizer ali que não se deve adorar outros deuses, que não se deve adorar imagens, que não se deve adorar homens. Deus vai deixar nos mandamentos ali bem específico, que não se deve prestar adoração a outro que não seja Deus. Então eles têm esse conflito. Eles têm esse conflito entre esse dilema entre o que o rei disse e o que Deus disse. E então eles chegam à decisão. A decisão é o momento mais importante do que eles estão vivendo aqui. Porque é ali que eles vão definir como é que vai ser o futuro deles. Se eles vão ter fé e viver o milagre, se eles vão aprender com essa situação, ou se eles não vão ter fé, vão continuar sem aprender e não vão viver o milagre. Então o que eles decidem? O que esses homens decidem? Eles decidem seguir a Deus, ainda que essa decisão trouxesse dificuldades. Isso está dito lá em Daniel 3, 16 a 18, e eu vou ler porque eu acho muito bonito. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, eles dizem: rei, a gente entende o que tu está mandando, mas nós não vamos nos sujeitar a isso. Nós não vamos adorar a ti e nem aos teus deuses. Nós vamos adorar o nosso Deus, e se Ele quiser livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar, porque Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser livrar a gente da fornalha, ainda assim, nós não vamos nos ajoelhar. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, seja a consequência que tenha. E o que acontece de fato ali é que isso, na verdade, essa declaração deles de fé, ela aumenta a pressão e o peso por estar seguindo a Deus. Porque ali dos versículos 19 ao 20, você vai ver que o rei fica furioso com a declaração deles e diz assim: então aumenta o fogo da fornalha, vamos ver se esse Deus vai salvar eles. Porque a declaração de fé deles leva eles mais próximos desse milagre. A gente precisa entender o simbolismo que isso traz para nós, que essa passagem traz para nós. Porque se a gente for pensar o que a Babilônia representa na palavra, a gente vai ter isso muito claro em vários textos que vai ser feito essa analogia, onde a Babilônia representa o mundo, mas fica muito claro lá em Apocalipse 14, no versículo 8, onde vai ser atribuído à Babilônia toda a corrupção e o pecado que vem do mundo, que vem dessa vida mundana longe de Deus. Vai ser atribuída a nossa vida no pecado, a sedução que o pecado traz sobre nós, sobre as pessoas, a escravidão que nós tínhamos no pecado e tudo isso. Então, a Babilônia ela representava isso. E aqui realmente adorar o mundo para eles ou adorar a Deus. Era isso que estava se apresentando para eles. E nós não devemos, então, nós devemos entender que a Bíblia ela sempre vai nos dizer que nós não devemos nos conformar ao mundo. Bem como está dito lá em Romanos 12, 1 e 2. Ela vai dizer que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, mas nunca que a gente deve se conformar com a Babilônia, nunca a gente deve ser igual à Babilônia, nunca a gente deve ser igual ao mundo. Então, nós devemos cuidar como a gente olha para esse tipo de situação. Porque esse tipo de situação, ele sempre vai ter um contexto humano, mas ele sempre vai ter um contexto espiritual. E se nós temos que cuidar como a gente olha, porque a gente tem que ver o nosso ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista vai levar a gente a fazer uma pergunta e ele vai levar a gente a uma resposta. Então, se a gente tiver um ponto de vista humano a respeito do sofrimento deles, que eles iam ter ali, a nossa pergunta vai ser:
Por que eles foram jogados na fornalha? Por que Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha? Por que isso estava acontecendo com eles? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente vai fazer todo esse tipo de pergunta. E a resposta que vai passar pela nossa cabeça, se a gente olha desse ponto de vista, é porque as pessoas são más. Porque todo mundo é mal comigo, porque Deus é mal comigo, porque eu tenho seguido a Ele, tenho servido a Ele e Ele tem sido mal comigo. Agora, se a gente olha de um ponto de vista espiritual para essa situação, a gente olha para o milagre nessa situação, nós vamos fazer perguntas diferentes. Por exemplo, por que esses homens viveram esse milagre tão maravilhoso? Por que esses homens tiveram a oportunidade de andar no meio do fogo com Deus? Por que esses homens aprenderam no fogo? E a nossa resposta vai ser para que a glória de Deus aparecesse na vida deles. Para que a glória de Deus apareça na minha vida. Então, conforme o nosso ponto de vista, dentro disso, nós vamos ter um entendimento, um aprendizado diferente. E isso vai nos levar a tomar a decisão correta. O olhar errado e a pergunta errada pode nos levar ao aprendizado errado. Olhar de maneira errada para a situação e fazer as perguntas erradas vai nos levar a um aprendizado errado. A palavra nos ensina que nós devemos andar por fé. E foi o que esses homens fizeram. Ali em Hebreus 11 a gente vai ver um monte de testemunhos de homens que andaram por fé. E esses também são homens que andaram por fé. Eles olharam e viram o milagre de Deus. Esses 3 jovens, eles mostram que eles estão seguindo um olhar espiritual, bem naquele texto que a gente leu, em Daniel 3, 16 a 18, onde eles vão dizer, independente do que aconteça conosco, nós vamos seguir o que Deus fala, porque nós sabemos que o que Deus tem no reino espiritual para nós é melhor do que qualquer coisa que tu, rei, possa oferecer para nós. Então nós seguimos a esse Deus. E qual que é o resultado disso? A gente vai ter o resultado disso lá em Daniel 3, do 26 ao 30. Olha só o que vai dizer lá. Diz assim, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não lhes tinha ferido o corpo, não lhes tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa mesma maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Ou seja, olha que coisa linda. Esse rei, que se achava um Deus todo-poderoso, se aproxima e já chama Deus de Deus Altíssimo. E nós vemos uma sequência de coisas acontecendo aqui, nesse discurso, na sequência disso, por causa da postura desses homens. Deus honrou ainda mais esses jovens. Ou seja, o que acontece aqui? Esses homens são elevados, esses 3 jovens são elevados a posições ainda maiores na Babilônia. Eles recebem de Deus não só um milagre, mas eles recebem de Deus honra naquilo que era a vida deles. Da onde se pensava que eles iam morrer, surge honra de Deus e eles crescem. Eles são elevados a uma nova posição e são honrados também nesse mundo. Outra coisa que acontece, eles vivem um milagre que ficou na história. Cara, quase ninguém, para não dizer ninguém, porque eu não conheço ninguém, viveu algo parecido com o que esses homens viveram. Ser tirado numa fornalha de fogo e caminhar no meio do fogo com
um fogo tão forte que só de aproximar outros homens já morreram. E eles caminharam no meio desse fogo, e é mais, com a presença de Deus, seja através de um anjo ou através do próprio Cristo. Eu acredito que fosse Jesus com eles ali, salvando eles. Caminhar nesse fogo, eles viveram um milagre que ficou na história do povo de Deus e na história do mundo, porque eles são mundialmente conhecidos como os homens que sobreviveram à fornalha de fogo. Então eles viveram um milagre absurdo que ficou na história. Também nós vamos ver que o inimigo foi derrotado na vida desses 3 jovens. Nós vamos ver aí que esse é outro resultado, que aquele plano que o inimigo tinha de vencer o reino de Deus e humilhar esses jovens para humilhar o reino de Deus, não deu certo. Ele foi derrotado e mais uma vez foi humilhado na vida desses jovens. Então Deus honrou esses jovens, fazendo com que eles crescessem dentro do reinado da Babilônia. Eles viveram um milagre assustador, eles viveram um grande milagre, e o inimigo foi derrotado. Mas acima de tudo, a palavra e Deus foram honrados naquela nação. Esse Deus, essa nação que antes pensava e adorava a esse rei que se pensava um Deus antes, ele é obrigado a reconhecer que ele não é um Deus tão grande quanto o Deus Altíssimo, quanto o Deus desses homens, e não só isso, ele declara sobre toda a nação que esse é o maior Deus que existe. O Senhor é extremamente honrado através da vida desses homens. E o que nós podemos aprender com isso, então? Bom, primeiro que Deus está no controle quando nós confiamos nele. Esses homens, eles viveram o milagre porque eles confiaram em Deus. Eles confiaram em Deus e aí eles viveram esse milagre. Então, quando Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle das situações, então a gente tem que confiar nele, porque aí a gente vai viver os milagres. Também nós podemos entender nessa situação que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele também cuida das nossas coisas. Esses homens, esses 3 jovens, eles estavam cuidando daquilo que eram as coisas de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus e seguindo as direções de Deus. E quando isso aconteceu, Deus cuidou. Mesmo naquilo que era para eles serem destruídos, Deus honrou a eles, porque Deus cuidou deles, naquilo que eles estavam cuidando das coisas de Deus e concentrados nas coisas de Deus. E a última coisa que a gente pode aprender aí é que quando nós temos olhos espirituais, nações são tocadas. Esses homens olharam espiritualmente e disseram: não, isso não vai destruir a gente vai viver um milagre e vai honrar a Deus em todas as coisas. E quando eles se posicionaram, tiveram olhos espirituais para ver o plano de Deus nessa situação, uma nação foi salva, uma nação foi tocada. Essa nação ouviu falar do Deus Altíssimo e Deus foi colocado na posição que Ele tem que estar diante dessa nação. Então, Deus nos chama para viver isso, para viver a mesma coisa. Ele nos chama para ser sal e luz, como diz lá em Mateus 5, 13 e 14. Ele nos chama para ser sal e luz. Ele tem chamado você e eu para viver essas mesmas coisas que esse jovem fez. Só que isso é um aprendizado que passa na nossa vida quando nós temos fé e aí nós vivemos o milagre. Aprender no fogo tem a ver com aprender tudo isso que Deus tem para ensinar, ter fé e viver o milagre. E era isso que eu queria compartilhar com você. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos e que você orasse junto comigo. Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir que essa palavra, eu quero clamar que essa palavra, ela venha a ser verdade na nossa vida. Mas mais do que isso, Pai, faz com que os nossos olhos espirituais se abram e que a gente possa enxergar as situações que passam na nossa vida como esses homens enxergaram e viver esse reino espiritual e viver a Tua vontade e viver a Tua revelação. Em nome de Jesus, eu peço que isso que a gente pode aprender com esse texto seja aplicado na nossa vida, seja um aprendizado prático na nossa vida, para que a gente também viva os milagres naquelas situações que Tu propões
propõe para a gente, permite que aconteçam para que o teu nome seja honrado, para que a gente seja honrado, para que o milagre aconteça na nossa vida e para que o inimigo seja humilhado, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que isso seja verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, nós chegamos então no final do nosso vídeo e como eu tinha prometido, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E essa notícia eu vou dar em duas partes. A primeira parte talvez não seja tão boa, mas a segunda parte com certeza eu sei que vai alegrar o coração de vocês. A primeira parte da notícia que eu tenho para dar para vocês é que esse é o nosso último vídeo em português. Que no nosso canal da igreja Fuente Church Santiago nós não vamos mais fazer vídeos em português, nós só vamos fazer os vídeos em espanhol. Tá bem? Nós vamos deixar de fazer os vídeos em português. Mas a parte boa dessa notícia é que a Ana e eu, nós estamos montando um canal em português, que é voltado para a igreja mundial, mas em especial para a igreja no Brasil, porque nós entendemos que nós devemos servir a igreja no Brasil com a experiência que Deus tem nos dado de missão internacional. Então nós vamos fazer esse canal não vai ser só um canal voltado para a missão, mas ele vai falar das nossas experiências em relação à missão, o que nós entendemos da Bíblia, vai ter os vídeos de desenho da Ana, vão ter vídeos de conversa sobre cultura pop, tudo isso voltado e pensando nas raízes do Evangelho. Eu não vou dizer o nome do canal ainda, isso é uma surpresa, mas nas próximas semanas esse canal vai estar entrando no ar. Então se você quer acompanhar isso, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais, minha e da Ana, e a gente vai estar anunciando ali as redes sociais do canal e o próprio canal. O primeiro vídeo provavelmente entra aí no ar nas próximas semanas, tá bem? Então segue a gente ali para que você veja e acompanhe esse material novo que a gente vai fazer, tá bem? Bom, que Deus abençoe você. Falando desse nosso vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha ele para que ele abençoe outras pessoas. Te inscreve no canal se você quer seguir acompanhando as nossas palavras em espanhol, tá? E não deixa de seguir as redes sociais da nossa igreja e nem as nossas redes sociais, tá bem? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.